pessoal, estamos aqui mais uma vez. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está nos assistindo. Estamos começando mais um Fala Vox, é o podcast da Vox to You de São José dos Campos e Jacareí. E a minha frase de hoje é: performance é ação, vou até colar aqui um pouquinho, performance é ação com propósito. Tudo bem, Sadraque? Tudo ótimo, vamos começar mais um episódio. Tem uma frase muito interessante que fala assim, né, sobre as soft skills e as hard skills, mas o nome delas é interessante porque as hard skills são mais fáceis de aprender e as soft skills são mais difíceis. É um pouquinho que a gente vai falar hoje. Legal, exato. Esse é o nosso tema de hoje, que é soft skills, a habilidade que define quem cresce. Hoje em dia, as hard skills são muito fáceis de aprender, você consegue fazer um curso online, uma faculdade, você tem o ChatGPT e outros mais que vão te ajudar, mas e as soft skills? Quem que vai te ajudar com isso? E eu quero apresentar para vocês a Larinha, uma das nossas facilitadoras, linda, maravilhosa. Salve, salve! Eu roubei essa da Amanda. Ela que está arrasando dentro da sala de aula. Muito obrigada, pessoal. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Vox, mas também falar um pouco da minha trajetória e falar desse tema tão importante. Eu vou ser até um pouco objetiva na minha frase, mas dentro de soft skills a gente fala muito de comunicação. E a frase que eu quero deixar aqui, que eu tenho batido muito martelo, inclusive em outros podcasts que eu tenho participado, é que comunicação não é dom. E agora eu passo a bola pro Matheus. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Não diria se sou um ex-aluno ou um eterno aluno, acho que a gente está sempre em aprendizado, mas estamos aqui representando também como aluno a Vox to You. E a frase que eu gostaria de deixar é: o trabalho duro sempre vence o talento. Isso aí, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. E aí, para te conhecer um pouquinho mais, quem é você, quem é o Matheus, o que você trabalha, você fez qual curso, você já se formou? Já. Ah, não vem perguntar pra mim, não! Não lembro o nome do curso, gente. Quem que você fez? Com quem? Com a Macla. Com a Macla. Intensive Vox? Isso. Foi isso aí, pronto. Intensive Vox. Então conta pra gente um pouquinho sobre você. Bom, chamo Matheus Costa, tenho 27 anos, sou DJ e proprietário da Drix Eventos, uma empresa que trabalha no ramo de audiovisual, então produzindo toda a parte ali de som, luz, painéis de LED, tanto para eventos corporativos quanto para eventos sociais. Então, a minha praia é viver os sonhos das pessoas em forma de evento. Muito bom, que show! E você tá nesse ramo faz quanto tempo? Bom, se pegar desde que eu nasci, já faz muito tempo, né? Começou com meu pai e há uns 3 anos atrás que eu assumi diretamente 100% a empresa, mas assim, o contato que eu tenho com isso é desde que eu nasci mesmo. Mas profissionalmente, assim, dentro do negócio já faz uns 12 anos. Legal. Faz uns 12 anos. E você já trabalhou em outra área ou desde então você vem e assumiu com seu pai? A minha vida é isso aí. Que legal! Encontrou o propósito desde cedo. Sim. Tive até uma dificuldade, porque quando chega ali na fase da adolescência, que você faz o colegial, aí começa aquelas cobranças, né? Que faculdade que você vai fazer, o que você vai procurar fazer da sua vida. E eu nunca achei alguma coisa ali que fizesse mais sentido pra mim do que isso. Então, minha vida inteira foi eventos e vai ser até o fim da minha vida. Sexta-feira a gente começou com uma menina nova lá no comercial, né? Sim. E a gente chegou a perguntar pra ela: ei, você quer estudar alguma coisa e tal? Ela falou: não, agora no momento eu quero trabalhar porque eu ainda não encontrei algo também. Aí eu soltei a brincadeira. Você sabe que eu não aguento, né? É o meme. O meme ambulante sou eu. Aí eu falei: dos mesmos criadores de Eu Escolhi Esperar, eu escolhi trabalhar. Isso. Mas é bem interessante, né? Eu prefiro que a pessoa siga por esse caminho do que às vezes entrar num curso que fica ali 2, 3 anos e aí quando tá na metade descobre que não é aquilo que ela quer. Então, acho que as pessoas têm que se permitir ter esse... Mas é muito doido, né? Você com 16, 17, 18 anos ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Essa responsabilidade e pressão. Sendo que você nem tem experiência ainda. O que você fez? Você fez o seu ensino fundamental, médio... E aí tem que decidir. Você não teve contato com as áreas mais direto. É bem delicado. Que bom que você achou o seu propósito logo cedo.
mas são raras as exceções. Sim, e outra coisa também que é interessante disso é que às vezes a pessoa ela até sabe o que ela quer fazer, mas será que ela tem oportunidade para isso? Tem isso também. Eu mesmo, aconteceu isso, eu vim do interior, né, e infelizmente a faculdade que eu queria fazer, na época já era muito cara e eu não consegui fazer. Foi por isso que eu decidi migrar para administração, acabou que eu gostei demais de administração, mas não era a minha primeira opção, não era o meu propósito, vamos dizer assim. Hoje eu me encontro trabalhando no meu propósito como menino do marketing. Mas durante muito tempo eu fiz administração, gosto demais disso, inclusive. Mas não era a minha primeira escolha. Agora a Lara já vem o contraponto disso. O Matheus ele foi direto pro trabalho, a Lara vem do meio acadêmico. Conta um pouco da sua história pra gente. Legal. Bom, pro pessoal de casa e pra todo mundo, né? Eu me chamo Lara Marques, eu sou mestre em meteorologia com MBA em gestão de negócios e atuo aí há quase 5 anos no setor de energia da maior empresa privada de meteorologia da América Latina, a Climatempo. E é muito doido, porque quem que com 16, 17 anos vai falar, eu vou ser meteorologista? Então eu fui meio que deixando a onda me levar, e aí eu caí nesse lugar, gostei, eu me identifiquei, eu até tinha passado para engenharia de produção, mas era pro 2º semestre, então eu falei, não, vou dar uma chance que pelo menos eu mato as matérias do ciclo básico. Mas eu me apaixonei, fiquei e falei, tá, agora vamos, como que eu tiro desse limão uma limonada? Então, eu fiz vários projetos, eu participei de iniciativas voltadas para a comunicação. Então, fiz parte de uma matéria de mídia. Aos pouquinhos, a comunicação estava ali se apontando na minha vida. Só que o mais doido é que, na época que eu fiz esse curso, era muito comum você seguir iniciativas públicas, você se tornar um professor ou um pesquisador, e por isso você seguia a carreira acadêmica. E foi o que eu fiz, eu entrei no mestrado, foi uma experiência incrível, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu morei, fiz uma parte do meu mestrado fora, na Europa, então sou muito grata a essa experiência, mas eu comecei a entrar em conflito de, meu Deus, o que eu vou fazer depois disso? É um doutorado, e aí eu vou ficar sempre na área acadêmica, eu gosto de pessoas, eu não sou tão da área da pesquisa, enfim, então eu realmente tive esse conflito e surgiu uma oportunidade muito boa. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda. Mas eu acabei entrando para o setor privado, para uma empresa. E eu consegui, nessa empresa, é muito incrível, porque tudo convergiu. Vai encaixando, exato, né? O quebra-cabeças vai se montando. Exato. Então, hoje eu trabalho na área comercial da Climatempo, na área de energia. Eu sou apaixonada, mas a minha maior dificuldade era realmente quebrar este aspecto tão acadêmico para realmente me tornar o comercial. E eu sempre brinco. Gente, se explicar meteorologia para os outros já é difícil. Imagina eu convencer alguém a comprar isso. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a Vox, que eu fui me aprimorar para entender de técnicas, porque a gente vai falar de soft skills, mas não é talento. É tudo treinável, assim como uma hard skill. E eu até brinco que eu acho que é mais difícil, porque as pessoas têm aquela leve ilusão de que, não, é talento, ou eu sei, lá eu improviso. Só que não, quando você não tem a técnica, quando você não pratica, é amadorismo. E às vezes você não consegue chegar no resultado final. E que no meu caso é muito cobrado, porque é vendas. O meu resultado final é atingir a minha meta. Então eu fui em busca deste aprimoramento, voltado para a parte de comunicação, e eu tive uma experiência tão boa que eu acabei me descobrindo como uma facilitadora da Vox também. Então hoje eu tô com esse time maravilhoso. Mas foi essa minha trajetória brevemente. Lara, você também caçava tempestade? Não, eu deixo isso com o Luciano. Eu gosto muito da minha casinha. Não, brincadeiras à parte, eu acho muito legal. Gente, pra quem não sabe, a Lara trabalha com o Luciano, que já esteve aqui, outro nosso facilitador. E então, ele contou aqui um pouquinho a experiência dele e ele falou que caçava tempestade. Não, existem, inclusive vários filmes que tem também. Mas eu não tive essa sorte, eu foquei em uma outra área da meteorologia.
Mas gostaria muito, eu acho que é uma experiência única. O pessoal brinca. Quando viaja, eu tinha uma professora que falava muito isso. Quando ela viajava, se tinha algum alerta de ciclone, tornado, independente de onde ela tava, todo mundo querendo se fugir, né? Ficar dentro do hotel. Ela, gente, vamos lá, eu quero ver esse evento. Eu só querendo fugir e ela querendo ir pro... Exatamente. Já vejo manchetes no jornal, sabe? Muito bom, mas fala pra gente, Sadraque, sobre o tema de hoje. Iniciei. Qual a primeira pergunta? O que você gostaria de saber? O que eu acredito que seja mais interessante nos dias de hoje? A inteligência artificial está dominando. Não tem para onde fugir. E o que é interessante? Eu até falei isso numa das aulas. Eu não digo que eu dei uma aula, mas que eu passei algum conteúdo numa de suas turmas falando sobre inteligência artificial. E a gente não tem tanta noção hoje do quão rápido isso está sendo. Se você parar para prestar atenção, tem 3 anos que o ChatGPT foi lançado ao público. E aí depois dele abriu o Cloud, abriu tantas outras de imagem que a gente conhece também, mas tem 3 anos. E o quanto a gente evoluiu em 3 anos. Imagina nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Teve uma vez que a gente estava até conversando informalmente na sala, e a Lara falou assim, eu fico pensando no meu filho, se algum dia ele chegar pra mim e falar, mãe, tá aqui minha namorada, e ser uma IA, ser um robô, como que a gente vai reagir? Então... Isso é bem Black Mirror, né? É bem Black Mirror, mas é uma coisa extremamente possível de acontecer. Inclusive, já tá acontecendo. Tem gente que se perde no próprio ChatGPT. A gente teve o exemplo do Ramon, contou pra gente, que ele vendia uma IA de SDR para umas clínicas e teve uma pessoa que não sabia, que não percebeu, e que começou a cantar a IA. Ele se apaixonou pela IA. Ele se apaixonou pela IA. E aí foi engraçado que o pessoal não contou pra ele. Ele falou, cara, eu fiquei sabendo um mês depois porque virou uma novela lá dentro. O povo queria saber o que ele tava falando com a IA, o que a IA tava respondendo. A IA era tão simpática que ele se apaixonou. Aí eles tiveram que reprogramar pra a IA deixar pra que claro. ela fosse um pouco mais seca até. Mas aí a gente entra no complexo da forma que avança a tecnologia, a IA, como tudo. Os seres humanos estão se afastando, né? Muitas das vezes. Isso é um problema que está virando um problema na sociedade e as pessoas, às vezes, por medo de ser julgada, muito porque as pessoas que às vezes não treinam, né? Sobre isso que a gente está falando. Sim. É aquela pessoa que é mais para si, então encontra uma IA que ela conversa, a pessoa meio que responde o que ela quer ouvir e torna Mas esse olha que um problema loucura, muito... porque a IA, ela busca ser o humano. Sim. Ela sempre tá tentando... E isso é um risco muito grande, inclusive quando você usa ChatGPT. Você precisa ter senso crítico do que você está pedindo, porque ele dá respostas erradas a fim de te mimar, de te agradar. Sim. Então, olha, e as pessoas buscarem cada vez mais esse tipo de análise, esse tipo de conexão só mostra a carência das pessoas por pessoas, por contato humano. E por isso que as soft skills se destacam tanto. A inteligência artificial não é nova, ela existe há mais de 10 anos. O ChatGPT, ele veio para trazer essa acessibilidade para as pessoas, para que você consiga usar. E, inclusive, não é sustentável, né? Pra você fazer uma pergunta, você gasta tantos litros de água, é absurdo. Então, eu ainda acho que está sendo criada uma dependência muito grande da IA para que depois isso seja cobrado. E aí as pessoas, elas perdem a capacidade de raciocinar, de ter raciocínio crítico, e aí você vai ter que pagar por aquilo. Ou deve ser desenvolvida uma nova fonte de energia, enfim. A pessoa vai atrofiando. Exato. E por isso é tão importante você se manter ativo e sempre buscar. E ainda mais no mundo de IA, aquele que sabe se comunicar bem com pessoas, porque hoje, honestamente, se você precisa de alguma dúvida, por exemplo, qual é a propriedade física de uma nuvem? Isso é uma hard skill. Isso é uma habilidade, é um conceito físico. Lara, você sabe de cabeça? Eu vou saber te explicar o que é uma nuvem, o que contém lá dentro, mas o aspecto técnico, muito provavelmente eu iria em um livro ou no ChatGPT, porque ele vai buscar na enciclopédia dele. Agora, transmitir este conhecimento, replicar, explicar para você, Matheus, colocar analogia, tudo isso é soft skill, que é treinável. Mas o ChatGPT hoje não tem essa habilidade. E quem tem como pessoa e consegue posicionar isso no mercado de trabalho
alavanca. E hoje a gente tá vendo cada vez mais o desenvolvimento de cargos de gestão. Sim. Que é soft skill. E uma coisa interessante, Bruno, que você falou no podcast anterior sobre o Flávio Augusto. E ele estava contando da história dele num podcast que eu assisti também. E ele falou que ele estava num ônibus lotado. E aí ele estava em pé no ônibus, segurando. E ele viu o reflexo dele na janela. E ele falou, cara, eu tenho que sair disso. E aí, qual que é a diferença de uma escola de inglês? Já tinha escola de inglês, já existia uma escola de inglês. Mas ele soube comunicar isso do jeito certo. Porque na época que ele lançou a escola dele, as pessoas não tinham noção que o inglês, hoje que é muito básico, que é fácil para todo mundo, é acessível, e todo mundo sabe que, cara, se tu não fala inglês, você não consegue se internacionalizar. Se você fala inglês, você, comprovadamente, estatisticamente, você ganha mais. Mas naquela época não era tão fácil. Então, além de vender o produto, ele tinha que vender o benefício daquilo. E aí entra a soft skill dele de saber fazer uma boa analogia, de saber fazer uma boa venda. Tudo isso é comunicação. E não só ele. Você pega os empresários mais bem-sucedidos da história, ou até mesmo aqui do Brasil, todos eles comunicam bem. Você pode perceber que as pessoas que mais ricas, mais bem-sucedidas, elas têm o diferencial da comunicação. Vocês já viram aquele... Tem vários podcasts que fazem isso, vários canais que fazem isso, polêmico, porque eu vou jogar uma crítica agora. Mas é aquele... um treinador e 30... Sim, tem um nome. Como que é o nome? Eu não lembro, mas é assim, um empresário e tantos desempregados, um treinador e tantas pessoas que não praticam exercício. Toda vez que vai alguém ali e tem o dom, principalmente da oratória, dom não, mas tem a habilidade treinada da oratória, a soft skill, ela consegue conduzir bem a discussão. E por que geralmente eles colocam 1 versus 30? Porque essas outras 30 pessoas, normalmente, pelo menos nos episódios que eu assisti, elas têm muita dificuldade de comunicação. Então, elas não conseguem trazer uma argumentação sólida e forte para que consiga rebater aquela uma pessoa. E aí, o negócio, às vezes, me dá até raiva, sabe? Porque eu fico, gente, se fosse por esse outro argumento, ia ser muito melhor, trabalha dessa forma. É uma soft skill. Você precisa... trabalhar. E aí, o seu potencial de convencimento, ele alavanca. E aí, eu tô falando de um exemplo corriqueiro, que é um canal onde você tá tentando expor sua ideia. Só que quando você domina isso, você melhora a sua vida pessoal. Gente, não tem uma briga dentro de casa que eu não ganho. Brincadeira, mas tanto pessoal quanto profissional. E aí você escala a promoção no seu trabalho e cresce para uma área de gestão. E com certeza o Matheus vai saber explicar melhor do que eu, na prática, né? Como um empresário, como que você avalia aí? Foi até puxar um gancho. Sim. Foi muito legal essa comparação. Citar esse tipo de conteúdo, você vê que a pessoa que domina ali, né? Que estudou, que criou essa habilidade, não só ele entrega a informação que ele acredita que é a correta, como ele muitas das vezes convence o lado contrário a mudar de posição. Exato. Você vê muitas pessoas ali que tá com aquele argumento raso, que só chega jogando a pedra, e aí ele explica, mas por quê? E se eu te mostrar por esse caminho? Aí, e acaba terminando o programa ele do outro lado da cadeira, vamos dizer assim. Então, é muito legal. Eu vejo que é muito importante essa parte da comunicação, para além de você entregar o que você acredita ser como certo, como correto, é você convencer as pessoas de que isso realmente é o correto. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? A comunicação, ela funciona pros dois lados. E no ponto de vista de empresário, eu imagino que você tenha que lidar também com os seus funcionários. Sim. E como é que é no dia a dia? As técnicas que você aprendeu te ajudou de alguma forma com isso? Porque a gente está falando aqui de soft skills, então ouvir na essência, falar da forma correta, modular a sua voz, tudo isso são técnicas que a gente aprende na Vox2U e que você aplica no seu dia a dia. Então, eu queria saber de você, ou até mesmo da Lara, na hora de aplicar essa técnica para vender, como que é isso para vocês? Só uma coisinha antes, queria fazer um parênteses aqui, para a Lara explicar para o pessoal que está assistindo, muitas vezes ele não sabe o que é soft skill. Legal. Qual é a diferença de um para o outro e o que é, Lara? Vamos lá, vou explicar de uma forma mais genérica, mas a gente tem duas principais habilidades. Skill é a habilidade do inglês. Então, a gente tem a soft, que seria
a fofa e a hard skill, que é a técnica. Então, a hard skill, a técnica, é realmente aquilo que você vai para a faculdade, você aprende, você faz um curso, você aprende. É o exemplo que eu trouxe da nuvem. Qual que é a propriedade física dentro da nuvem? Isso é uma hard skill, isso é uma habilidade técnica. Um engenheiro, ele tem a hard skill de engenharia, ele tem o ciclo básico de engenharia. É toda a capacidade técnica. A soft skill é a fofa. É a sua habilidade como ser humano. É você conseguir transmitir informação, é a comunicação, é a capacidade de interpretação, é a escutativa, é a empatia. São mais as características daquela pessoa. Mas todo mundo tem habilidade de comunicação. O cachorro se comunica, gente. Quando o cachorro tá com o rabinho assim, ele tá se comunicando. Então, todo mundo tem habilidade de comunicação. Pode ser verbal, não verbal. A gente tem a habilidade da escutativa, que é uma parte dentro da comunicação, porque você escuta também quando você está conversando. E eu não tô falando de escutar de simplesmente ouvir. Pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva, elas se comunicam com libras, então você presta atenção no outro. Tudo isso é soft skill e que é muito mais difícil de você aprimorar e desenvolver, porque exige humildade. Você precisa fazer uma análise própria de, nossa, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu não gostei, me gravaram fazendo uma apresentação e, poxa, eu falei muito vício de linguagem, eu travei para falar, eu falei muito rápido, eu falei muito devagar. Então, você precisa ter senso crítico de si mesmo e muitas vezes a gente escuta feedback das outras pessoas, só que a gente não aplica. E isso é desenvolver soft skill, que não é talento, gente. Ninguém nasceu sabendo, ninguém é perfeito, mas é possível treinar também, assim como uma hard skill. Só que exige muito mais porque é você tentando aprimorar a sua essência, a sua característica. E não é mudar. Que mexe com a personalidade da pessoa, com a transformação. E transformação de vida, de hábito, muito difícil. E não é assim, você não vai perder a sua naturalidade. Você só vai se entender, saber quais são os seus pontos mais fortes e extrair o máximo deles. E quais são os seus pontos fracos que a gente pode trabalhar, que a gente consegue melhorar. E sempre para melhor. E num primeiro momento, às vezes a pessoa ela não quer sair da zona de conforto dela, então ela não acha que é o melhor. Mas quando ela vê na prática, você tem que jogar o jogo, principalmente do mundo corporativo. Então, sempre é para melhor, para trazer melhores resultados. Mas é muito difícil, porque é você tendo que controlar algo que às vezes é inerente de você para conseguir... com as emoções. Exato. E com prática... Mas flui, é treinável. Mas é treinável. Há uma esperança. Não, há muita esperança. Tem uma Vox no fim do túnel. Mas aí, voltando para sua pergunta, Sadraque, vai lá. Sim, eu quero saber de vocês, né? Como que a oratória e essas soft skills, o que vocês aprenderam na Vox to You, ajuda vocês a venderem mais e a se comunicar melhor, seja com subordinado, seja com colega de trabalho. Como que é isso no dia a dia para vocês? Agora eu volto para a frase que eu comecei aqui. O trabalho duro vence o talento. Eu acredito que algumas pessoas possam ter uma predisposição, possam nascer com alguma coisa ali que leve ela para um certo caminho. Assim como pessoas que desde pequena já quer brincar de médico, já tem esse segmento. Eu fui uma pessoa que eu me encontrei e eu me apaixonei por gerir pessoas. Só que vamos dizer que eu era uma pessoa antes da Vox e outra pessoa depois da Vox. Você tem uma maneira de lidar que você acredita que é a correta, porque ninguém te instruiu a ser quem você é. Você vai vivendo e vai aprendendo. Só que algumas coisas você vai percebendo que, depois que você tem esse senso crítico, que você faz um curso, que você se especializa, você começa a ter uma leitura diferente das pessoas. Como ela responde à sua atitude, como ela responde no seu jeito de falar. E a gente tem um problema, não vamos dizer um problema, acredito que sejam as mudanças, como tudo muda no mundo. Mas as novas gerações entram nessa parte delas estarem mais carentes, delas não estarem tão dispostas, a maioria, né?
ao trabalho duro igual antigamente. Antigamente você tinha um chefe ali que batia o chicote, né? Vamos fazer, vamos cumprir, é assim que funciona. Hoje as pessoas, elas não querem mais isso, né? Muita conexão com a internet. Então elas estão procurando outros meios, às vezes ali. Eu prefiro receber menos e ter a minha vida, a minha liberdade, Sim. do que ficar aqui nesse lugar que acaba com a minha vida, acaba com o meu psicológico. Então, como vamos lidar com essas situações? Então você começa a procurar conhecimento, começa a estudar, fazer curso, ler livros, e você percebe que a maneira como você fala, como você entrega a sua informação, vai te mostrar se a sua equipe vai te seguir ou não. Eu já escutei de pessoas que falaram assim para mim, nossa, a empresa lá tá não a minha, mas a empresa lá tá um problema sério, o pessoal tá atrasando, mas eu ainda continuo lá por causa do líder do meu setor. Então assim, porque a pessoa que está ali, ela sabe se comunicar, sabe segurar o time, sabe balizar toda a situação para conseguir segurar a pessoa. Então, assim, eu acho que é de extrema importância. A questão do soft skill é muito difícil, porque foi bem o que ela falou, é a questão da humildade de você aceitar. Isso que eu estou fazendo é errado, e a gente não gosta disso, né? A gente acha que a gente sempre está certo. Os erros, ninguém gosta. Não, mas o que eu estou fazendo é por causa disso. Então, você, às vezes, toma uma atitude, fala de uma maneira, e aí você tem que repensar. Falar assim, será que dessa forma que eu falei vai fazer com que a pessoa sinta raiva de mim? Ou vai fazer com que ela sinta que ela realmente precisa mudar? Então, é realmente você ter aquele carinho nas palavras, ter empatia, mas não ser falso. É o que você falou. Você não pode mudar a sua essência. Se você só ir ali na parte técnica, assim, assim, assado, a pessoa sente. Fala assim, esse cara tá... Esse cara tá falando da boca pra fora, tá me bajulando, ele não é assim. E as pessoas não querem isso. As pessoas não querem. Não é que as pessoas elas não gostam de puxar a orelha delas, só que tem a maneira correta pra isso. Pra que a pessoa sinta, realmente, eu tô fazendo errado, eu preciso mudar. Senão ela só vira as costas, fala assim, ele tá falando pra boca pra fora. Então, assim, tudo isso vem dessa parte da comunicação. E é extremamente importante nos dias de hoje, como sempre foi. Acho que você tinha comentado também que os grandes líderes, o pessoalzão da mídia aí, né? Todos eles têm isso em comum. Sim. Pode ser que um tenha mais dinheiro que o outro, mas assim, o que mais eles têm em comum é a parte da comunicação. Sim. Extremamente E você importante. tem quantos colaboradores lá? Uma média de 5 ou 6. Fixos direto comigo. E aí, dependendo dos eventos, a gente tem os freelancers também. E aí a pessoa fala assim, né? Mas ele é de fora, trabalha em outras empresas. Como que ele vai entender? Como que ele vai aceitar a cultura da sua empresa? Tudo isso é comunicação. Tudo isso é você chegar, explicar para ele como que funciona, como que tem que ser feito, como que tem que ser feita a entrega. Então, ele pode ser que ele trabalhe de uma certa forma para outras pessoas, mas quando ele está com você, ele sabe que ele tem que mudar a postura dele. E isso você tem que mostrar para ele que é necessário. Olha, interessante, porque geralmente uma pessoa que fica ali constantemente com você já é difícil. Imagina uma pessoa que vai e vem, um freelance, que de vez em quando está trabalhando com você. Como é que você passa a cultura da empresa? Onde você quer chegar? Para uma pessoa que chegou ali para fazer um freela. Sim. Né? Mas isso é muito doido, né? Porque você já deve ter os seus contatos de freela e você já sabe aqueles que você mais se identifica e que tem uma cultura legal e que você passa mais oportunidade para aquela pessoa pelo Algumas contato. pessoas não estão dispostas a mudar. Então é uma questão de seleção. Como em toda empresa. Você vai mostrar como que funciona a empresa, vai mostrar a cultura, mas tem algumas pessoas que é difícil de entrar a informação. Você tenta, você ajuda. Até mesmo não só sobre empresa, não só sobre trabalho. Às vezes essa pessoa chega e você vê que ela tá meio desanimada. Então é você ter esse jogo de cintura e falar, o que tá acontecendo? Você tá tendo algum problema na sua casa? O que eu posso te ajudar? E a pessoa às vezes só quer falar. Aí entra a parte da escuta. A pessoa fala com você, você fala assim, olha, não é a minha opinião, mas se você seguir por esse caminho, pode ser que seja melhor para você. E aí tudo isso que você está passando ali no seu pessoal, tá transmitindo no profissional. Então se você mudar isso aí, tudo vai melhorar. Então a pessoa, verdade. Então muitas vezes eu já vi isso acontecer, a mudança. Algumas vezes não. E aí entra a parte da seleção. Eu falo, infelizmente essa pessoa, ela não se encaixa pelo que eu estou procurando. Infelizmente, é um pouquinho do que a gente falou no começo, as pessoas estão cada vez mais carentes. Sim. Elas querem falar e Sim. não tem ninguém para escutar. Sim. Então, isso pesa bastante. E eu quero saber se vocês já perderam alguma oportunidade por não saber se posicionar. E aí?
Nossa, eu devia ter falado isso, não sabia como lidar. Não, eu acredito que sempre é um aprendizado. Toda vez que você tá se posicionando, quando encerrar aqui, eu vou falar, putz, podia ter falado tal coisa. Sempre tem. A gente tá em constante aprimoramento. Foi o que você falou, a gente é um eterno estudante. Mas eu nunca tive grandes dificuldades com a comunicação. Eu não sei se é algo que você nasce, mas eu acredito que o ambiente influencia muito. E a minha família fala demais, todo mundo se abraça, todo mundo é muito transparente. Então, eu já tinha uma certa facilidade em expressar o que eu queria falar. Não necessariamente da forma lapidada, era uma forma mais amadora. Muito provavelmente. E aí, o meu trajeto, o caminho foi me ajudando a lapidar e principalmente ao momento que eu encontrei com a Vox me ajudou a muito mais trazer essa clareza. Às vezes é algo que eu já fazia e falava, caraca, então se eu fizer dessa forma eu posso atingir tal resultado. Então, não necessariamente uma oportunidade perdida ou um arrependimento, mas eu tenho experiências muito positivas. Eu tinha comentado que eu fiz o intercâmbio, eu fiz uma parte do meu mestrado na Hungria. E aí vem uma outra questão, como que os fatores externos influenciam? A Hungria é um país que participou de muitas guerras, de muitos conflitos. O Império Austro-Húngaro, ele dominou grande parte da Europa e perdeu super o território. Eles foram entrando em guerra. Inclusive, a Hungria, quando definiu que ia entrar em um lado... Ele estava ganhando. Eles entraram nesse lado da guerra que estava ganhando. Na hora que eles entraram, eles perderam. Meu Deus. Então, você imagina, é um lugar frio, você tem poucos momentos de sol no inverno, você tem uma galera que tem uma cultura muito mais fechada, o pessoal tem esse trauma da guerra, teve o Holocausto, então todo mundo era muito fechado. E eu cheguei com toda a minha alegria. Então, eu tava lá no ponto de ônibus. Acho que o pessoal olhava pra mim e falava, ai, tadinha, essa boba alegre, vamos ajudar ela. Então, o pessoal brincava que eu era muito sortuda no intercâmbio, porque eu ganhava muita coisa. Sempre surgia oportunidade. Mas é porque eu realmente estava disposta. Eu não ficava quieta no meu canto, que nem o caso que você falou, da pessoa tá ali, aí ele olha no seu reflexo e tá, nossa... totalmente fechada. Não, eu era muito receptiva. Uma pessoa já olhava de frente pra mim e eu... Oi, tudo bom? E aí começava a conversar. E nisso foram surgindo oportunidades. E é essa soft skill, essa empatia, a oportunidade de estar aberta. Então, isso sempre me trouxe muitas oportunidades mesmo. Questões positivas. Que legal. A Lara tinha falado sobre humildade. E ela era uma pessoa que já falava bem. Então, ela poderia muito bem ter chegado na Vox e falar, eu já sei falar bem, como muitos chegam. A gente até comentou no outro podcast. Mas não, ela teve a humildade de ir lá e quero melhorar. Eu quero saber me posicionar melhor, quero ser mais intencional, porque muitas vezes a gente fala bem, mas fica soltando palavras ao vento. Então, exato. Esse é realmente o termo que você quebra a cara quando você chega no curso. Você já tem essa questão, eu falo muito bem, todas as pessoas falam que eu falo bastante, só que de uma forma não tão legal. E quando você chega e você descobre as técnicas, você descobre que você tá ali no nível básico. Pra você, não, eu sou uma pessoa que fala muito bem, conversa com as pessoas, faço um baita do network. E quando você chega no curso, você descobre que, tipo assim, nossa, muita coisa do que eu tô falando, eu só estou enchendo linguiça, vamos dizer assim. E isso que você tá falando e que a Bruna perfeitamente trouxe, é muito doido. Porque hoje, como facilitadora, eu vejo que tem alunos que realmente têm mais facilidade. Só que o que acontece? Quando você não tem propósito na sua fala, não tem intencionalidade, a pessoa muitas vezes se torna prolixa, que é ficar enchendo linguiça. As pessoas acham que comunicação é só não ter vergonha de falar e se posicionar. E não, você tem... É a hora que você vai perdendo o público. Eu era muito prolixa, ainda estou lutando contra isso. Isso é muito difícil. Mas eu não vou falar que perdi oportunidade, porque o processo de venda do produto que eu trabalho hoje, ele é mais longo. Então, você sempre tem oportunidades de reverter a situação. Mas bem no começo, o que acontece? No processo de venda, você tem que apresentar o produto. E eu, com as minhas hard skills recém-estruturadas, estava sabendo
tudo do produto. Eu chegava numa reunião e eu queria mostrar o meu produto na íntegra, porque eu acredito no produto, eu acho ele incrível. Então, eu entrava na reunião e falava, oi, tudo bem? Então, aqui tem... Aí eu abria uma apresentação e começava. E, gente, eu hoje, do ponto de vista de cliente, não é assim que eu quero que a pessoa me apresente o produto. E hoje eu tenho uma abordagem completamente diferente. Inclusive, raras vezes eu abro uma apresentação. Obviamente, se eu vejo que o cliente está mais interessado, que ele me dá essa abertura e que ele quer saber informações mais técnicas, eu super abro, porque tem. Mas o que eu quero saber é, qual que é a sua dor? Como que você está fazendo para corrigir, para solucionar essa dor? O que você já usa hoje? Pô, o que você gostaria? Então, eu vou perguntando, vou tendo essa escutativa e ele já vai me dando o arsenal pra eu vender. Chega no final, quando eu falo que quando eu falo que tem um produto, ele não tem muita objeção. O máximo que ele vai falar é talvez do preço. E normalmente nem é isso, porque com quem eu falo não é necessariamente sobre preço que a gente vai falar. Tem um outro departamento que entra depois para falar de preço. E não é E eu tô falando com empresas, não é necessariamente o CPF, que às vezes o CPF ele briga um pouco mais pelo preço. Então, olha como que mudou completamente a minha abordagem. E dependendo da técnica, e pra pessoa que você tá apresentando, a pessoa vai lá na tira e volta. Com o pensamento, porque fica uma coisa maçante, cansativa. Nossa, quando que isso vai ter fim, essa apresentação? Exato. E digo mais, quando você tá vendendo, a pessoa, ela, se tiver alguma reclamação, se tiver qualquer coisa, ela vai falar com a Lara. Então, não é apresentando 30 slides para ela que ela vai confiar na Lara para comprar o produto. Não, o mais legal é você criar um relacionamento com a pessoa. E, assim, não falso. Pô, perguntar como é que foi o ano novo. Pô, eu fiz não sei o quê. E você traz vulnerabilidades suas, informações suas. Meus clientes todos sabem do meu noivo. Eles sabem onde que minha família mora. Porque eu gosto desse tipo de relacionamento. É o que gera confiança. E já teve várias vezes que não era o meu cliente. Ele às vezes é cliente do Luciano. E aí ele chega pra falar comigo sobre uma coisa que ele tá precisando. Por quê? Porque ele vê que tem abertura, ele confia na minha opinião. E às vezes não é nenhuma coisa que a Climatempo faz. Ele fala, pô, Lara, queria saber o que tem pra resolver esse problema aqui. Às vezes ele não acha que a Climatempo faz, mas ele pergunta pra mim, porque ele quer saber da minha opinião. E aí, consequentemente, acaba saindo uma venda. Olha que legal. Exato. É interessante usar essas técnicas e essas soft skills também para lidar não só com funcionários, mas também com clientes. Né? Você falou sobre vendas. Eu, por exemplo, antes de trabalhar no Vox2U, trabalhei no McDonald's como gerente. E, cara, o pessoal, quando fica nervoso, já tá com fome. O pedido ainda chega errado. Eu com fome, eu sou outra pessoa. Todo mundo muda. O pedido ainda chega errado. Já aconteceu várias vezes do cliente chegar gritando aos berros. E aí, eu tinha que chegar... Não, peraí, tudo bem. Então, como que eu posso te ajudar? Não, porque aconteceu isso... Tudo bem, mas como que eu posso resolver isso? Isso aqui te ajuda? Isso aqui te resolve? E aí, na educação, sem levantar minha voz, entendendo o que o cliente queria, ele ia baixando o tom, ia se acalmando e o negócio se resolvia. Mas era uma coisa que eu não via, por exemplo, nos meus funcionários. Então, eu não podia exigir isso deles. Então, eu chegava na frente como gerente também para proteger não só os clientes, mas também os funcionários. Eu falava isso para eles. Falava, gente, eu tô aqui não é só para proteger a segurança e os interesses dos clientes, também é de vocês. Então, se acontecer de algum cliente desrespeitar, de algum cliente chegar em você e falar alguma coisa, aumentar o tom, não precisa pensar duas vezes, me chama. E era o que acontecia. Então, eu chegava, baixava a bola, acalmava as coisas. Mas imagina se eu chegasse e falando alto. Falando alto ia junto ficar com numa o cliente, competição ali. de quem fala mais alto. Não ia funcionar. E aí entra as soft skills do quê? Do autocontrole. Entra as soft skills entra um pouco de rapport também. Na época eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Hoje eu sei, né? E entra também escuta ativa. Então, cara, peraí. Ele tá reclamando do lanche, mas será que é isso mesmo? Será que é só isso? Será que se eu fizer uma outra coisa aqui já não resolve para ele? E resolvia. Então, as soft skills, elas entram não só para melhorar o jogo, mas para mudar também o jogo. E talvez seja por isso que as empresas, elas prefiram contratar pessoas que tenham essas soft skills do que pessoas realmente
bem técnicas. Eu assisto alguns podcasts com o meu noivo. O que a gente tem mais visto é que muitas pessoas, muitos empresários, eles tendem a contratar pessoas com mais soft skill e um fit cultural grande do que hard skill. Por mais que tudo seja treinado, é muito mais fácil você repassar as hard skills que eu falar, pô, estuda esse livro aqui, pô, olha esse texto, vamos conversar depois sobre esse artigo, do que eu ficar tentando ajudar do ponto de vista de soft skill, que realmente precisa ter humildade, a pessoa às vezes precisa descer um degrau, é bem delicado. E lembrando que soft skill também você tem que ler muito as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Você tem que ter flexibilidade. Exato. E muita gente não tem. Não. É E pessoas aquilo, diferentes. eu não consigo mudar, o que é certo, não consigo. Cada não pessoa consegue é de um ter jeito. aquele... Cada pessoa não vai Exatamente. funcionar a mesma técnica com todas as pessoas. Não, e tem um vídeo muito legal daquele moço do Metaforando. E ele fala sobre os tipos de pessoas. E ele dá uma cor para cada uma delas. É a vermelha, a amarela, a azul e a verde. E a amarela, que inclusive ele converge muito pro perfil DISC, que é um perfil que o RH trabalha muito para ver fit cultural e para avaliar como que você vai direcionar aquela pessoa. Interessante. E é muito doido, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tô ali no perfil amarelo, que é mais o influente, que ele fala e ele adora expor e blá, blá, blá. Mas tem gente que tem o perfil, por exemplo, que é um pouco mais conformado, mais calmo. E, gente, se coloca eu e essa pessoa na sala, se eu não souber ler o ambiente e me adaptar, eu, inclusive, vou ser inconveniente com aquela pessoa. E eu acho que tá tudo legal, porque eu tô sendo na minha... Mas não, você tem que ler e se adequar ao perfil da outra pessoa também. E aos poucos, aí você vai... Pô, faz uma brincadeirinha, rela aqui, rela ali. E aí você vê como a pessoa vai respondendo. E às vezes ela te dá a liberdade pra você conseguir ser mais o seu perfil e ela também traz um pouco dela pro seu perfil. E aí eu que sou amarela e a pessoa que, sei lá, é verde, a gente consegue chegar ali num azulzinho. Sim. Ou você... Se você não tiver inteligência emocional, que também é uma soft skill, você pode simplesmente perder a paciência e falar, quer dizer, não vou mais conversar com esse cara, não vou fazer E um o trabalho. problema é ele. O problema é outro. Sou eu. Mas isso é legal porque o network é o melhor jeito de você treinar isso aí. É a prática. E eu falo que comunicação é em qualquer lugar. É na fila da padaria, é na onde você estiver. Se você estiver disposto a treinar e se tornar melhor, qualquer lugar que você estiver, chega, puxa um assunto. E é legal que você começa a ter essa habilidade de ler as pessoas. A forma como ela gesticula, a forma como você vê essa pessoa falando, às vezes com uma outra pessoa, ali você já sabe. Ah, já sei. Ali eu já sei como que eu tenho que lidar com essa pessoa. Então, na forma como você chega, a pessoa já... Ah, você me entende? Sim. Então, assim, sempre levando em consideração para você não ser uma pessoa falsa. Você tem que ser você mesmo. Mas isso é muito legal de ver. Às vezes a pessoa... Você chega, aquela pessoa tá meio acanhada, não quer conversar, você chega... Mas você sabe... Tira uma dúvida, você sabe... Você já sabe aonde você vai. Mas você chega ali e quebra o clima. Você sabe onde... Ah, sei. Ah, você faz tempo que você tá aqui. E todo e qualquer lugar é network. Todo e qualquer lugar, as pessoas têm algo a acrescentar na sua vida. Às vezes que seja breve, mas ela vai conversar com alguma coisa que vai te acender e vai te mudar, vai te trazer uma técnica diferente. Você vai falar assim, ah, legal. Essa maneira que eu falei foi positiva. Essa maneira que eu falei foi negativa. E isso te traz uma habilidade, agora voltando na parte de clientes, igual a gente tinha conversado, sim, com certeza. Eu perdi muitos clientes no decorrer do tempo por não saber me posicionar, por não saber como entregar a informação. E hoje o que eu vejo o cliente, a pessoa que está do outro lado, primeiro ela compra você e depois compra o produto. Então, essa questão de, será que ela vai solucionar minha dor? Será que ela vai solucionar meu problema? Ela só vai saber isso se primeiro ela conhecer você. Ah, é um ambiente institucional, tem que vender o produto da empresa. Eu entendo. Mas pessoas compram de pessoas. Sim. Exato. Por isso que a inteligência artificial, ela tem uma certa limitação. Você conversar com o computador é diferente de você conversar com uma pessoa que tem uma boa oratória. É totalmente diferente. A conversão é gigantesca. Por isso que a gente vê que tem muitas empresas que têm vendedores excelentes ali que a empresa não tira de jeito nenhum.
às vezes, nem tem uma formação acadêmica tão elevada. Mas a habilidade dela vence todos esses paradigmas. Sim. É que resultados falam mais que o currículo, Excelente, né? é isso. Você me fez É sobre lembrar... isso. eu tenho uma amiga que é arquiteta e ela trabalha em uma marcenaria. E todos os projetos, tanto para a Vox, a gente faz com ela direto, para minha casa... E eu faço sempre com ela. Então eu ligo pra ela, Claudinha, me socorre aqui, vem aqui me ajudar, preciso de um projeto pra isso. E ela trabalhava numa marcenaria, e aí uma desses pedidos eu entrei em contato com ela e falou: Bruna, mas eu não estou mais nessa empresa. Eu mudei, eu fui pra outra. Eu falei: não tem problema, você tá lá, eu confio em você. Você vai então... pra onde ela for. Exatamente, eu vou pra onde ela for. Então, mesmo ela estando em outra marcenaria hoje, eu fecho com ela por causa dela. Exato. Muitas pessoas poderiam, acredito que todas deveriam ter acesso acho que isso é básico, tinha que ter na escola sobre isso, né? Sobre comunicação. Eu tive um problema, né? Eu fui um problema muito sério durante todos os anos da minha vida de escola. Fundamental, colegial, todos. Por quê? Todas as reuniões que a minha mãe ia na escola, ela chegava lá, olha, o Matheus, ele tira umas notas boas, o Matheus é bacana, segue, só que ele conversa demais. Todas as reuniões, o Matheus conversa demais. E aí, o que acontece? Eu comecei a sentir que eu era um problema. Mas por quê? Porque ali não teve um professor, eu estudei em escola pública, então assim, a gente entende a diferença grande do ensino particular para o público. Mas ali não teve, mentira, teve 2 professores que eu lembro até hoje, que foram professores que fazem a leitura de cada aluno, aonde cada aluno se encaixa. E eu lembro que essa professora, quando eu estava na aula dela, e ela via eu conversando, ela começava a olhar, eu falava: professora, tá acontecendo alguma coisa? Você falou assim: não, eu vi que você se comunica muito bem, e a gente vai ter uma feira aqui da escola para apresentar, eu lembro que foi sobre o Parque da Cidade, e a gente precisa de pessoas que ficam ali nessa feira para falar sobre o parque, e eu quero que você vá. Falei: não, mas não dá, professor. Nenhum professor gosta porque eu converso demais. Falou assim: tá bom, mas eu entendi que você tem algo que vai ser útil para mim. Então tá bom. E aí ela deu aquele roteiro, a gente estudou e leu. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque quando eu estava ali na feira, as pessoas chegavam. Foi a primeira vez que... Eu era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Por isso que eu acredito que é muito treinável, porque eu era uma pessoa muito... Eu conversava demais, mas com as pessoas da minha roda ali. Sim, por mais que você falasse bem, mas você também era tímido. Tímido e prolixo, conversava demais, falava demais sobre várias coisas e você se perde, a pessoa ali, nossa, mas caramba. Então, assim, ela me deu um direcionamento, me colocou ali e falou assim: ó, você tem que falar sobre isso, isso e isso. Seja o melhor falando sobre isso. Mas ela foi muito legal, porque ela soube te ler e colocar no ambiente certo. E o que tá acontecendo? Que muitos professores se formam e perdem isso. Eu acho que isso tem que ser a essência do professor. Cada aluno é igual a gente acabou de falar. Cada cliente é de um jeito, cada colaborador é de um jeito. Por que o professor não entende que cada aluno é de um jeito? A gente Às vê vezes que ele não se adapta naquele padrão. Fica aquilo muito massivo, só falando... Tradicional. Mas, poxa, então assim... faça do problema daquela pessoa, tira ali o suco daquilo ali. Faça a pessoa melhorar dentro daquilo. Uma limonada. É isso. E ali, quando eu participei disso, eu falei assim: caraca, que legal, eu gostei. E eu gostei daquilo. E ali eu comecei a procurar melhorar dentro disso. Falei: tá, então eu entendi. Eu entendi o que ela entendeu de mim. Eu converso demais, estou muito avulso em várias coisas. O que eu posso fazer para melhorar dentro disso? E aí a gente começa a procurar, estudar, aprimorar. E aí a partir daquilo ali... E eu agradeço até hoje essa professora. Que legal. Se ela veio, o nome dela é Cibele. Ai, Cibele! Pra ela pode ser algo tão simples, né? Puxa, mas eu só coloquei ele. Mas assim, mudou toda a minha percepção do que... Aí eu até comecei a me encontrar. Porque... se você é desse jeito, você às vezes fala assim: o que eu vou fazer da vida? Eu não sei o que eu... E aí eu comecei a entender que eu gostava de comunicação. E comunicação aí virou /vendas, que é o que a gente vende para os clientes hoje. E me trouxe uma capacidade assim que... sem igual. Porque essa parte de você... primeiramente eu vendo sonhos, vamos dizer assim. Faço muito corporativo, vendo para a empresa ela quer uma solução. Então geralmente não tem tanta... burocracia, às vezes por mensagem resolve o que ela quer. Agora, quando a gente faz a parte do social, que é um casamento, um aniversário de debutante, a mãe ou a filha, ela quer sentar ali
E ela quer entender que eu sou a solução para ela. Mas equipamento todo mundo tem. Sim. Caixa de som, todo mundo tem. Às vezes a maioria é tudo igual. O que eu faço? O que eu vou fazer de diferente para que essa pessoa entenda que eu sou a solução para ela? Então, primeiro eu tenho que me vender para ela. Ela tem que entender. Então, essa quebra de tipo, e aí, como é que foi o ano novo? Que a pessoa, ela entra ali no seu ambiente, ela tá ali, nossa, tô nervoso, não sei como é que vai ser. Será que vai dar certo? Será que vai ser caro? Será que vai ser barato? E passar confiança, porque hoje tem tantas empresas que, sei lá, você escuta que você fechou e fugiu e roubou o dinheiro. Então você tem que... É um casamento ali, você tá fechando um contrato, então tem que ter confiança. Eu tô depositando, às vezes, o dia mais legal da minha vida... E eu quero que você capte isso do jeito certo. Às vezes eu gosto de um estilo. E aí eu quero que você escute o que eu quero pra realmente transmitir. Eu não quero mais... Porque antigamente era assim, né? A pessoa ia lá, ela tinha um roteiro de tipos de foto que ela fazia. E era engessado. Agora faz assim. Gente, as fotos de 15 anos da minha irmã. Perfeito. É muito engraçado. É assim... Aí, e hoje não, hoje a gente quebrou. vê que mudou muito, que tem que adequar, que tem que transmitir a essência daquela pessoa. E aí por isso que é tão... E acaba sendo personalizado. Tem até uma moça, eu esqueci o nome dela, mas ela faz uns vídeos pra Instagram mesmo, pequenas pílulas, que ela fala muito sobre atendimento. E ela liga pro lugar, e ela fala, gente, eu fui... sei lá, uma marca de luxo. Eu vi. Ela é maravilhosa, porque isso é soft skill. Ela querendo ser tratada como humana e não como um número. Ela fala, né? Esse produto aqui é caríssimo, eu vou ligar pra ver como que é o atendimento. Exato. E aí ela fala, gente, se uma bolsa, se o produto mais barato dessa loja X, que geralmente são marcas bem de luxo, assim, nível Louis Vuitton, Chanel e etc. Se um produto mais barato é R$3.500, se eu estou ligando... E ela falou que todo mundo, quando ligava, tentava direcionar para o WhatsApp. E ela falou, gente, não... Eu estou super interessada a fazer uma compra. Eu falei pra ela que eu queria uma bolsa de R$20 mil. E a pessoa não está me dando moral. Isso é soft skill. É você ouvir o outro, entender. Não é necessariamente você querer vender. Vender é uma consequência. A pessoa ela não quer ser tratada como um número. Ela quer ser tratada como pessoa. Ela quer... Ou as pessoas querem falar sobre si mesmas. Sim. É sobre isso. Ser ouvidas. E é interessante sobre isso, Matheus, porque você falou assim, olha, eu realizo sonhos. E aí, se uma pessoa te procura para um casamento e você não escuta ela, como é que você vai realizar o sonho dessa pessoa? Não tem como. E é o momento mais marcante da vida dela. É um momento especial que ela tá esperando ali. Então, você tem que ter uma escuta muito ativa para captar o que ela quer. Aí entra a questão de não ser só algo técnico e também ser algo que te relaciona a propósito. Então, eu faço isso porque eu amo isso, é minha paixão fazer isso. Então, lógico, a gente precisa do dinheiro para a gente movimentar, para crescer a empresa e tudo. Mas isso não pode ser o principal. Né? Eu sempre ouvi que dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Então, independente do que você faça, se você fizer bem feito, vai te retornar bem financeiramente. Então, você não pode estar sentado ali pronto para mostrar só o catálogo para o cliente. É essa questão de a pessoa chegar e ela sentir que ela tem um aconchego de um atendimento personalizado. Sim. Ela tá te entregando a responsabilidade do dia mais importante da vida dela. Como que você vai responder a isso? Eu vou abrir e vou falar assim, ó, o A é tanto, o B é tanto, o C é tanto. O que você gostou? Aí o cliente fica assim... Isso eu fazia antigamente. Não sei nem o que é. Eu fazia antigamente, mas o cliente tipo assim... eu achei esse legal, mas o que me entrega? Eu falei, te entrega isso aqui, ó. Aí o cliente, tá. Bom, tá bom. Às vezes você pode até ter a tabelinha, mas o fato de você conseguir explicar pra pessoa, falar, olha, isso aqui eu consigo adaptar, eu faço as fotos do jeito que você quiser. E olha como que é louco, porque é a soft skill impactando a hard skill. Porque dependendo do que a pessoa quer, você vai ter que adaptar toda a sua técnica. Ou você às vezes até fala, cara, desse jeito eu não consigo fazer, porque preciso de um equipamento diferente. Ou porque, dá pra fazer, mas vai ficar mais caro porque eu vou exigir XYZ. E outra coisa, você tá conversando com uma pessoa leiga no assunto. Sim. Ela não conhece da informação técnica que eu conheço. Então, hoje a minha apresentação, ela é bem simplificada. O que a pessoa entende como termo? Está ali, ó, sistema de som completo. Tantos painéis de LED. Então, ali, se ela der uma abertura para a parte técnica, eu vou responder a ela. Sim. Mas quando tá simples, ela fala assim, entendi. Então tem um som, tem isso aqui, tem isso aqui.
Beleza. Mas se ela me perguntar, mas o que tem dentro do som? Ah, dentro do som a gente tem isso, isso, isso. Mas eu não posso deixar aquela lista, que é igual quando você entra no Mercado Livre, no anúncio, e aí você fala assim, já me perdi. Não, e sabe Assim, o que é mais doido? O que é 220, o que é 110? As pessoas não têm nem noção básica das coisas. Sim. Então eu não posso encher tudo aquilo ali sem entender primeiro o que ela quer. Então assim, como vai ser o seu casamento? Ah, meu casamento vai ser na praia durante o dia. Então ali eu já vou descartar. Pessoas? Ali eu já vou descartar metade do que eu tinha para apresentar para ela. Eu já vou ser direto. Ah, o meu casamento vai ser à noite, no salão fechado, alto, e eu queria algo bem grande, algo legal, impactante. Então, beleza? Então eu vou entrar, vou te mostrar que estilo que você... A sua família, como que ela se comporta, ela é animada, o que ela gosta. Tem várias perguntas, e aí às vezes minha esposa brinca e fala assim, 2 horas de reunião? Fala assim... Onde você tá? Aí fala assim, mas quanto tempo foi sobre Quanto tempo foi sobre o que ela escolheu? 15 minutos. Foi 1h45 E aí eu conheci, tá a gente virou, parece que melhor amigo. E aí, toda essa construção, o preço não é importante. Sim. Ela já foi... É um detalhe. Já fez outras reuniões, muitas vezes outros valores até mais em conta, mas ela olha e fala assim, vamos fechar. Eu gostei de você. Tá bom, como é que você quer fazer? Não, tá fechado. Então tá bom. Por quê? Primeiro ela comprou a pessoa que vai atender ela, que passou confiança, que passou tranquilidade. No mercado, recentemente, a gente teve uma empresa que faliu, deixou todo mundo na mão. A gente teve essa situação, ficou vários contratos aí para trás. Só que assim, esse cliente foi atrás do quê? Então ele postava muito assim, propaganda de descontos. Então preços assim que não existe. Eram preços impraticáveis. Preço assim que não pagava logística, nem a logística. Quando a esmola é boa, você desconfia. Então a pessoa foi atrás do preço. E aí a gente mostra, fala assim, ó, é esse um dos motivos que você precisa contratar a gente. Não vá pelo preço. Eu vou te apresentar aqui vários cenários. A nossa qualidade de serviço vai ser a mesma, do mais barato até o mais caro. A qualidade de serviço é a mesma, a segurança, só que o cliente tem que estar disposto a entender que nem tudo é sobre preço. E preço, muitas das vezes, quando você faz uma boa apresentação, nunca é o mais importante. Sim, é um detalhe. E entra uma coisa interessante, que é sobre rotular as pessoas. Eu não sei se já aconteceu com você, tanto você rotular a pessoa que você está atendendo, quanto a pessoa rotular você também. Já aconteceu comigo. Eu entrei em uma determinada loja de sapato, a pessoa não me deu muito já faz aquele escaneamento. Exatamente, te olha de cima e embaixo. E aí, quando eu mostrei que eu ia realmente levar, ela mudou. Então, a gente falou sobre ler as pessoas, mas a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente se engana. Mas quando a gente fala de ler a pessoa, a gente não tá falando de ler com preconceitos. Porque isso é um preceito. Sim. A gente Só tem que deixar ler claro. do ponto de vista de abordagem. Conexão. Sim. Como que eu vou abordar essa pessoa? Como que eu vou gerar conexão? Mas sempre de forma genuína e boa. E humilde. Humilde. Não é necessariamente... Porque quando você faz isso gerando um preconceito, você está transmitindo que você não é uma boa pessoa. Você já está tendo algum tipo de preconceito com aquela outra pessoa. Ah, nem vou atender, não vai levar nada. Isso aí acontece muito nas lojas de perfume, né? Sim. A funcionária parece que... Fala assim, mas... Sendo que a pessoa que chega lá mais fedida que mais precisa do produto dela. Mas isso é potencializar. Se aquele cliente entrou pela porta da sua loja, ele é potencial. Sim. Se ele tem ou se ele não tem, isso não é importante. A pessoa está ali para fazer o atendimento. E isso entra a parte de qualificar, de explicar. Às vezes contratou o funcionário, não fez uma boa seleção, não deu um bom treinamento. E aí acontecem essas coisas. Isso é muito O doido. atendimento entra dentro da comunicação. Sim. E muitas vezes aquela pessoa, mesmo que ela não leve o produto, mas ela teve um atendimento tão bom, ela sai dali indicando para várias Ela pessoas. recomenda. isso. Mas por mais que ela não compre, ela vai e indica. Ela vai indicar. Isso é muito doido, porque você, como uma pessoa na posição de venda, tudo comunica. Então, a sua imagem também comunica. Então, existe sim uma preocupação com a imagem quando você está na posição principalmente de venda, porque outra pessoa ela também te julga. Mas você, como uma pessoa que está atendendo, não pode julgar. Eu vejo muito... Gente, eu sou... A gente brinca que é do Goiás. E lá tem muito fazendeiro, muita gente da área do agro mesmo. E são pessoas que muitas vezes, obviamente, tem o estereótipo, né? De se vestir com fivelão e tudo mais. Mas no dia a dia, é uma galera que às vezes vai fazer compra de chinelo de dedo. Só que, gente, é uma galera com um poder aquisitivo gigantesco.
O cara é multimilionário. Exato. E às vezes, gente, o chinelinho que ele tá usando é o chinelinho da Calvin Klein. Pois é. Mas, assim, não é vindo de um ponto de vista interesseiro. Não, é realmente tratar todo mundo igual. Não é porque a pessoa tem um maior poder aquisitivo que você vai forçar mais, ou porque ela aparenta mais, você vai forçar mais. Não, é tratar todo mundo como você trataria com a sua excelência de atendimento. Sim. Mas ler a pessoa para ter a abordagem correta. Sim. Pessoal, a gente vai encaminhando pro final. Eu gostaria de fazer um jogo com vocês. Ai, meu Deus. Eu tenho aqui uma matéria de um blog da USP, inclusive, e eles colocaram aqui as 9 principais soft skills mais procuradas pelas empresas. A primeira delas, e o que eu vou pedir para vocês, né? Eu ia começar a falar das skills sem falar o que eu queria. Eu gostaria que vocês pegassem uma dessas soft skills e me falassem por que ela é importante para vocês ou como que ela pode ajudar. Então, eu vou listar elas aqui. A primeira é comunicação. Olha só, por que será, né? A gente já falou muito dessa. A segunda, gestão de tempo, solução de problemas, flexibilidade e adaptabilidade, a gente já falou sobre ela também. E tudo que tem dentro do curso da Vox. Lidar com pressão, trabalho em equipe, autoconfiança, suportar críticas e atitude positiva. Aí eu queria gente, que engraçado. Nossa, tudo né? Isso a gente aborda faz sentido, não faz? Então eu queria que vocês pegassem, se vocês quiserem, eu presto lá para vocês usarem uma colinha aqui. Mas só para vocês pegarem uma dessas soft skills e falar por que ela é importante e como que, de repente, a gente consegue trabalhar isso dentro da Vox. E aí, Lara, qual que você escolhe? Eu vou pegar uma que eu acredito que é uma das mais importantes e é a que leva a pessoa até mais longe, porque não é só no trabalho dela, é pra vida, que é a capacidade de resolução de problemas. Porque, gente, já tem tanto problema no mundo, pra que você vai querer ficar... E todo mundo, às vezes, já sabe dos problemas, então você fica martelando o problema, você só se torna uma pessoa chata. Você precisa ser proativo. Beleza, surgiu um problema, e isso sempre acontece, por exemplo, no dia a dia de trabalho. Me surge um problema, antes de eu já tocar direto pro meu gestor, eu já dou uma refletida sobre o problema e falo, cara, como que eu poderia resolver esse problema? Se for uma coisa que não é crítica e é fácil, às vezes eu já resolvo. Obviamente, eu vou reportar pro meu gestor, mas ele vai falar, beleza, deu certo? Show. Ou eu, é mais sério? Eu acho que dá pra resolver dessa forma, mas eu vou levar pra ele e já vou levar com a solução, porque querendo ou não, pra ele isso é uma gestão de tempo. Sim. Porque se eu levar o problema pra ele, ele vai ter que ficar matutando e pensando na solução. Se eu já levo mais mastigado, eu otimizo o tempo dele. E aí ele só vai me direcionar para realmente resolver. E isso hoje é muito valorizado. As pessoas têm uma cultura de reclamar muito. E as pessoas que mais reclamam são as pessoas que ninguém quer ficar perto. Gente do céu, tem geralmente uma pessoa... são as que também menos resolvem. Tem uma pessoa na minha vida, eu amo essa pessoa, mas ela reclama demais. E às vezes se torna repetitivo. Em um dia, essa pessoa tem a capacidade de falar 4 vezes esse mesmo problema. Jesus. Pra mim. E às vezes é chato. Na segunda vez e meia, você já tá assim, cara, eu já escutei, você já falou sobre isso. E aí, chega um ponto que você fala, tá, cara, você já reclamou disso tantas vezes, movimenta, faz, resolve. Então, a capacidade de solução de problemas é o que eu acredito que as empresas precisam hoje. E, obviamente, que, assim, tá resumido em uma palavra, mas concentra várias habilidades. Que é você ter um posicionamento mais otimista, que aí entra o pensamento positivo. É você conseguir avaliar a situação de diferentes perspectivas. É você conseguir comunicar isso, ter capacidade de abstração. E aí, experiências te levam a ter formas mais ágeis e fáceis de solucionar. O Google, eles geralmente propõem um desafio para você entrar na empresa. Não sei se ainda é assim, mas das minhas fontes, era. Ele não quer a pessoa que resolve o problema da forma mais burocrática, crítica e técnica possível. Ele quer... Geralmente, ele quer os preguiçosos. Porque o preguiçoso, ele vai arrumar uma forma... Obviamente que não é para se criar legados, para fazer muleta. Mas ele quer que a pessoa resolva da forma mais prática. Por quê? Porque aí ele economiza tempo e foca em outro problema. E hoje, dentro da Vox, de diversas dinâmicas, você consegue adquirir essa capacidade de abstração para ter este perfil mais solucionador de problemas, mais otimista. E parar de reclamar, colocar em prática. Mateus, Focar mais nos... Ela escolheu o tema que eu ia escolher. E que ainda falou sobre o que eu ia falar, sobre reclamação. Tá reclamando, Eu não acredito. você ficou com poucas opções aí agora. Nossa, não, vamos aqui, ó, cadê? pega aqui algumas aqui pra você ter uma... Falei, eu já pensando aqui, ela... Não, falei, agora...
Bom, vai entrar mais ou menos no mesmo tema, mais ou menos, né? Mas a flexibilidade e a adaptabilidade, que a gente conversou bastante. São situações que a gente encontra não só dentro de casa, no âmbito pessoal, como no profissional. Nós temos, às vezes, ali, olha, o cliente quer contratar isso daqui, mas isso daqui a gente não tem para fornecer, e o cliente falou, é um cliente rotineiro que está sempre fechando com a gente, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos alugar da empresa parceira. A gente vai continuar fornecendo. Ah, verdade. Então, assim, mas as pessoas, muitas das vezes, estão perdendo essa dinâmica de... Putz, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Vamos resolver. Antes de ligar para ele, sabe? Ah, olha, a estrutura aqui você mandou, ela tinha que fazer assim, assado, só que colocaram alguma coisa aqui atrás. Falei, você já perguntou para essa pessoa se pode movimentar isso aí daí pra gente montar aí que era o combinado? Não. Pergunta para ela. Aí vai lá e pergunta, ah, não, desculpa, não era aí não, vamos tirar daqui. Então, assim, eu acho que flexibilidade... Se a Mácula ouvir isso aí... Eu acho. Eu acredito eu tô que... anotando aqui no meu caderninho. Vai passar pra ela. Vou mandar pra ela. Eu acredito que a flexibilidade hoje, para tudo, ela é muito importante. Com essa questão das pessoas, às vezes, hoje só fica assim, né? Eu falo, fico o dia inteiro no celular, começo a procurar algo útil, né? E ela se ingessa ali de uma forma que você fala, eu não fiz isso ainda porque as coisas estão ali na frente. Fala, mas você já pediu pro pessoal tirar da frente? Não. Aí. Ainda mais um mundo tão polarizado. Ou é preto ou é branco, ou é esquerda ou direita, ou é cinza ou é claro. Existem outras opções. Existem. Bruna? Gente, eu quero agradecer vocês pela presença. O papo tava uma delícia. Muito obrigada pela participação. Sadraque já marca com eles de novo. Exato, vai ter uma segunda parte, porque faltou Tinha muita coisa ainda pra falar. Exato. A história da Lara também é incrível. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe e que vocês possam se comunicar e brilhar por onde vocês forem. Com certeza. Muito obrigada, Obrigada, Sadraque. pessoal. Obrigada a Obrigado, você gente. que nos acompanha. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever, compartilhar e curtir. Fiquem com Deus. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.